Boa noite, Brasil! Como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos. Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E aí, gente, vocês estão preparados, senhoras e senhores? Gente, eu tô até de blazer branco hoje, lá de Pato Branco. Você acredita? Eu não tô me aguentando hoje, tá parecendo que vou fazer exame de fezes. Boa noite, meus queridos, sejam muito bem-vindos. Hoje é a primeira aula do nosso treinamento. Temos 3 aulinhas, né? Hoje, amanhã e quinta-feira, né? Hoje, amanhã e quinta-feira. Deixa eu ver quem chegou aqui. Berta, John, Sandra, Lauro... Meus mentorados, todos aqui, todos maravilhosos. Alan, Fran, Ana, Luiz, Fernando, meu amigo Maduro. Alan, Sandra, tudo bem, gente? Boa noite. Vocês estão animados? Boa noite, boa noite, boa noite. Betânia, Ana, sejam muito bem-vindos, gente. Eu quero dizer que eu tô muito feliz, tá? De estar fazendo esse treinamento hoje, durante essa semana. Principalmente pós, né? Uma campanha, né? Uma disputa tão acirrada que tivemos, né? Hora da gente falar de coisas que vão agregar pra gente pro ano que vem, que está no nosso controle. E que é a habilidade de vender, a habilidade de construir narrativas. Então, gente, olha só. O que a gente vai aprender durante esses 3 dias, tá? Durante esses 3 dias, nós vamos aprender, nós vamos nos aprofundar nas 3 camadas da narrativa. Narrativa de venda, ela tem 3 camadas. E eu quero explicar cada uma delas para vocês, tá? E eu vou explicar, eu vou trazer a conceituação de cada uma delas. E depois eu vou passar sempre uma dica prática para vocês, ok? Vamos lá. E para quem não me conhece, tem alguém que tá me conhecendo hoje aqui? Para quem não me conhece, é o seguinte. Eu não vou ficar contando aqui a minha história logo de cara. Eu vou fazer o seguinte. Vai ter um momento que vocês vão poder ter a oportunidade de me conhecer melhor. Mas agora, o que vocês precisam saber de mim? Bom... Eu sou a Keila, né? Mais conhecida como Keila com Q. Eu tô há 4 anos e meio aí no digital. Eu saí dos bastidores em fevereiro agora, né? Desse ano. Depois de 4 anos já atuando no digital. No mercado de infoproduto. Eu já treinei centenas de experts, dentre eles grandes players do mercado. E atuando diretamente com a narrativa, ali junto, né? Estruturando, participando de narrativas diretamente, né? Junto com outras pessoas, a gente já faturou em mais de 25 milhões. Então, se tem uma coisa que eu sei ensinar, é sobre esse negócio aí, sobre narrativa. E, principalmente, eu sou uma das pessoas que me considero uma pessoa preparada, sem falsa modéstia, porque eu não gosto de falsa modéstia, tá, gente? A gente tem que assumir no que a gente é bom, entendeu? E aí, o que acontece? Se tem uma coisa que eu sei ensinar, é sobre esse negócio. A coisa que eu sei ensinar é ensinar o expert a internalizar essa habilidade que é uma das habilidades mais importantes para ter resultado aqui no digital. Então, eu queria pedir uma coisa para você. Se você for uma pessoa abundante, né? Como eu disse, eu amo compartilhar o meu conhecimento. Todo expert que gosta do que faz, todo expert que é apaixonado pelo que ele ensina, ele ama compartilhar. Então, eu queria pedir um favor para você. Se você for uma pessoa abundante, eu queria pedir para você compartilhar essa live com pelo menos de 5 a 10 pessoas. Pega o dedinho aqui, ó, e envia essa live para mais pessoas. Por quê? Porque você me ajuda a compartilhar o meu conhecimento. Peraí, só um minutinho, gente. Que eu esqueci de ligar o ar-condicionado. Já tá me dando um calor já, né? Comecei a falar, começou a esquentar. E aí, o seguinte. Queria que vocês compartilhassem essa live, ok? Por quê? Porque o que eu vou ensinar aqui é um conteúdo inédito. É um conteúdo que eu nunca compartilhei gratuitamente na internet. Então, esta é a primeira vez, ok? E
eu quero que vocês compartilhem para o máximo de pessoas chegarem aqui. Pô, minha Siri tá ligando ali. Combinado? Encontrei isso na internet sobre conteúdo inédito, conteúdo... A Siri... Pera aí. Siri tá querendo participar da aula, gente. Então, vamos lá, gente. Combinado? Vamos lá. Seguinte, olha só. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que eu sou uma pessoa apaixonada por aprendizagem. Então, toda vez que eu penso em passar um conteúdo, eu penso em metodologia de aprendizagem. E aprender é diferente de entender. A gente entende as coisas no digital, por que muitas pessoas não têm resultado hoje? E provavelmente você pode se enquadrar nisso. Porque as pessoas, elas entendem, e aí, só que elas entendem sem compreender. O processo de aprendizagem, ele existe etapas. E primeiro você compreende, e para compreender uma coisa, não é você chegar numa conclusão rápida e você já interpretar e achar que você entendeu. Muitas das vezes, muita gente não tem resultado porque tá com a percepção de entendimento errada sobre aquele assunto. E quando você interpreta a informação do jeito errado, você não consegue aplicar. Ou quando você aplica, aquele trem não funciona. Então, é muito importante que vocês sigam a minha linha de pensamento. Eu sempre vou dar uma olhadinha aqui nos comentários. Em alguns momentos eu vou fechar os comentários. Boa noite para quem tá chegando agora. Sejam muito bem-vindos. Então, em alguns momentos eu vou fechar os comentários. Aí depois eu vou abrir. Ó, gente, quem já chegou agora, já coloca aqui, já compartilha, já chama o povo. Já chama outros experts, tá? Porque esse conteúdo aqui não vai se repetir. É um conteúdo inédito, ok? Sejam muito bem-vindos. Quem está chegando agora, Amanda, Luciana. Sejam bem-vindos, gente. E aí, o que acontece? Eu tô explicando agora, nesse momento, eu tô explicando agora como que vai funcionar a nossa jornada. O que nós vamos aprender? Nós vamos aprender, minha meta aqui, meu objetivo aqui é descomplicar a narrativa de vendas. O que é a narrativa de vendas? É a habilidade mais importante para você vender aqui no digital. Porque você só tem resultado aqui no digital quando você vende, não existe outra possibilidade, ok? Então, nós vamos aprender sobre isso, tá? Ok? Nós vamos aprender sobre essas 3 camadas da narrativa de vendas, ok? E aí eu queria mostrar uma coisa pra vocês, tá? Eu tava falando sobre a minha forma de ensinar. Eu gosto de trazer coisas pra vocês compreenderem, ok? Compreensão. Eu gosto de passar coisas pra vocês aplicarem, porque o processo de aprendizagem, ele passa pelo processo de compreensão, aplicação e internalização, ok? Compreensão, aplicação e internalização. Se você hoje não está tendo resultado na sua vida, você pode ter certeza em qualquer coisa. Você quer emagrecer, você quer arrumar um namorado, você quer, sei lá, você quer ganhar dinheiro, qualquer coisa. Você não está aplicando o conhecimento certo do jeito certo. Porque provavelmente você está errando numa dessas 3 etapas. Você primeiro precisa compreender, você pegar essa informação que você compreendeu de fato e você aplicar aquilo e depois você internalizar aquilo. Ok? Então, olha aqui. Vamos lá. Eu quero já começar uma estratégia didática aqui. Eu quero que vocês lembrem desta base. Eu quero que vocês lembrem desta ampulheta. E eu quero que vocês lembrem desta maçã. Presta atenção. Isso que faz parte do processo de aprendizagem. Eu não estou aqui para ficar só fazendo copy para vocês. Vocês vão aprender. Eu vou em vários momentos falar, porque eu sou uma copy maker. Mas o mais importante aqui é que vocês aprendam, ok? O meu é um treinamento, eu não tô aqui só pra passar. Eu honro o meu tempo e eu honro o tempo de vocês. Então, eu quero que vocês me acompanhem a minha linha de raciocínio. E uma coisa importante, gente. A gente tá fazendo live no Instagram. Eu sei que é mais distração, então eu quero que você... São só 3 dias. Uma horinha e pouco que a gente vai estar junto. Então, eu queria muito que você ficasse presente e fizesse um esforço pra gente ficar aqui junto, ok? Eu honro o tempo de vocês. Olha, preparei conteúdo aqui. Tô há dias pensando, incubando, organizando com o meu time. Então, tô fazendo isso com muito carinho. Eu quero que vocês também prestem bastante atenção, ok?
Olha só, vou repetir para quem tá chegando agora. Quero que vocês gravem essa maçã. Eu quero que vocês gravem essa base. E eu quero que vocês gravem essa ampulheta. Vai fazer parte do processo de aprendizagem de vocês. Combinado? Combinado, galera? Dito isso, primeira coisa que eu quero que vocês aprendam, tá? Eu gosto que o meu processo de aprendizagem, ele seja entre a gente, não seja só um monólogo, seja um diálogo, ok? Então eu quero fazer uma pergunta aqui pra todos vocês. Primeiro eu quero pedir mais um CTA, né? Meu time tá aqui, faz CTA. Ó, CTA, mais um CTA. Gente, ó, olha só, compartilha, de verdade. Compartilha essa live pra pelo menos mais 5 pessoas. Compartilha aí, envia pra algum expert que você sabe que o meu conhecimento vai ajudar. Compartilha aí. E se você se arrepender, depois você vem no meu direct e a gente conversa. Você fala, olha, menina, a sua live foi uma bosta. Aí você vem e a gente conversa, ok? Valeu, Flávia, muito obrigada. Flávia é sempre gentil comigo no direct, muito obrigada, gente. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero dizer pra vocês. Vocês decidem. Eu disse pra vocês que o meu jogo é o jogo da aprendizagem. Eu não tô aqui só pra ensinar e passar informação. Eu quero que vocês realmente aprendam, ok? Por isso que eu disse pra vocês gravarem esses objetos. Eles vão fazer parte da nossa aula. E aí, o que eu quero que vocês façam? Olha, gente, vocês são muito lindos. Valeu, gente. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Fico muito feliz, eu me sinto muito honrada. Vamos lá. O que eu quero? Eu quero que vocês decidam. Eu gosto de ensinar e a forma que eu, Keila, aprendi muito sobre essa minha habilidade foi ver pessoas muito boas fazendo o que elas fazem. E depois eu ia desconstruindo aquilo. Eu ia fazendo engenharia reversa. Porque eu sabia os princípios e fundamentos. Hoje eu vejo muita gente tentando fazer engenharia reversa, só que ela não sabe os princípios e fundamentos. E ver exemplo é a melhor forma de aprender. Porque como que uma criança, quando a gente é criança, a gente aprende? A gente vê um adulto andando e a gente imita, certo? Então eu queria perguntar pra vocês aqui. Vocês querem que eu vá falando tópicos pra vocês? Ou vocês querem que eu faça e vou desconstruindo? O que vocês preferem? E pra quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Seja muito bem-vindo. Ok, galera. Ó, vou repetir pra quem tá chegando aqui os objetos. Gravem esses objetos. Ampulheta, uma base e uma maçã. Guardem isso, porque isso vai fazer parte do nosso processo. Ó, tópicos, ou eu vou mostrando pra vocês e eu vou desconstruindo. Ok? Ok? Legal, beleza. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma mescla. Eu vou falando e vou desconstruindo e vou trazendo tópicos, ok? Vocês vão aprender mais por exemplo. Porque uma coisa é vocês verem o exemplo, outra coisa é você ficar gravando a informação. A gente sempre aprende mais por fatos. Isso vocês vão aprender hoje aqui. Combinado? Então vamos lá, gente. A primeira coisa, primeiro aprendizado só tem resultado no digital quem vende. Lançamento é uma venda. Aí tem gente que não quer aprender a vender, mas quer aprender a fazer lançamento. Perpétuo é uma forma de vender, tá? Ou seja, só você vai ter resultado aqui no digital se você vender. Se você vender o seu conhecimento ou se você vender o conhecimento de outra pessoa ou se você vender, por exemplo, o seu serviço. Você ser um copy, você ser um gestor de tráfego. No final das contas, agora vem o primeiro aprendizado que eu quero que vocês tenham. Tá vendo isso aqui? Isso aqui, ó, gravem isso. Todos nós aqui no digital somos vendedores de tempo. Todos nós no digital somos vendedores de tempo. Por que somos vendedores de tempo? Ah, mas eu não gosto de trocar o meu tempo. Se você tá vendendo o seu conhecimento, você tá vendendo o seu tempo. E se tem uma coisa que as pessoas valorizam, elas compram tempo.
Quando você compra uma mentoria de alguém, quando você compra um curso, quando você compra uma consultoria, você tá comprando um tempo. Você tá comprando tempo, ok? Então, gravem isso. Por que que isso é importante? Porque na aula de amanhã, a gente vai aprender sobre percepção de valor e como gerar desejo. E aí vocês vão entender que quando você tem clareza que você vende tempo, isso te ajuda a construir a percepção de valor. Porque a gente não pode encurtar caminho. A gente não pode encurtar o caminho, mas a gente pode encurtar o tempo. Quando você contrata alguém um bom profissional para fazer um trabalho para você, o que você está economizando? Tempo. Por que você paga mais caro? Por conta de tempo, tá? Porque aquele profissional mais caro, ele não vai te dar dor de cabeça que 3 profissionais meia boca te dariam. Então, quando você compra, você compra tempo, ok? Conhecimento é tempo, tá? Porque você não tem tempo para treinar uma pessoa, por exemplo. Ok? Combinado? Primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Vamos lá. Antes de explicar o que é narrativa, todo mundo aqui sabe o que é narrativa? Só pra gente fazer um nivelamentozinho rápido aqui. Vocês sabem? Todo mundo aqui sabe o que é narrativa? Vocês sabem? Quem não sabe o que é narrativa, comenta aqui pra mim no chat. Ó, não tem escala na venda de tempo. É óbvio que tem escala na venda de tempo. Se você vende o seu tempo e você embala se o seu conhecimento é o seu tempo, você embala o seu conhecimento, você vende em escala. Ok? Você vende a escala. Tá, beleza. Então, pra vocês entenderem, lembra que eu falei que era importante a conceituação? Toda vez, o que eu vejo? As pessoas, elas estão aprendendo, elas estão muito preocupadas com o como. Todo mundo quer entender o como, só que as pessoas não querem entender por que aquele como funciona. E aí, eu vejo um monte de gente paralisado porque elas pegam um pedaço de como daqui, um pedaço de como dali, e elas querem aplicar no contexto delas, sem entender o porquê que aquela birosca funciona, tá? Então vamos lá, eu vou explicar. Antes de explicar o que é narrativa de vendas, eu quero que vocês entendam uma coisa. Isso aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Ai, eu não sei se a minha cara tá em cima do negócio, né, gente? Eu não sei como que eu faço pra baixar, mas ó, só pra mostrar pra vocês. Ali tá atração, identificação, conversão e transformação. Atração, identificação, conversão e transformação. Eu vou trocar aqui a fotinha pra ver se parar de compartilhar. Eu quero que vocês gravem essa sequência. Essa sequência é a sequência da etapa de vendas. Primeiro eu preciso atrair a atenção de alguém. Eu preciso gerar uma identificação com essa pessoa. Essa pessoa tem que se identificar. Ai, olha, ela passou. Imagina só uma pessoa passando na vitrine de uma loja, ela chamou atenção. Ela entra, vê realmente se aquilo ali é pra ela, se ela gosta, se ela coloca no corpo, se ela se identifica, se ela gosta. E aí ela compra. Aí ela se sente mais bonita, transformação. Primeiro, você precisa atrair a atenção da pessoa. A pessoa precisa se identificar com o que você tá falando. Depois você precisa converter a pessoa e depois você precisa transformar. Ou seja, o seu conhecimento tem que gerar uma transformação. Ok? Combinado? Então, essas são as etapas do processo de venda. Você vai escrever uma página de venda, por exemplo. Se você for escrever uma página de venda, tem que ter isso. Primeiro, a sua página de venda tem que chamar atenção. A pessoa tem que se identificar ali no problema. Ela leu, ela fala, eu tenho esse problema. A solução que esse produto está me oferecendo é para mim. Ela se identifica na cópia ali da página e aí ela compra o produto. Agora, galera, eu só vou tirar os comentários, porque pra eu não me distrair aqui, tá? Porque senão eu fico olhando aqui, eu vou me distraindo, ok? Tranquilo até aqui? Deixa eu ver só como que eu tiro aqui os comentários. Deixa eu ver. Desativar comentários. Eu vou desativar agora pra gente seguir. Aí eu vou abrindo e conversando com vocês, tá bom?
Aí, beleza. Então, se eu sei que essas são as etapas da venda, então pensa só. Primeira coisa que a gente já conversou até agora, que só tem uma forma de você ter resultado aqui no digital. Você tem que vender. Vender o seu conhecimento, vender o conhecimento de alguém, ou vender o seu tempo. E você pode começar ganhando dinheiro no digital vendendo o seu tempo. Você pode fazer isso. Você pode vender uma consultoria, você pode vender uma mentoria, você pode vender. Depois que você aprendeu a vender, você está monetizando, aí você escala. Eu vejo muita gente tentando escalar sem nem fazer uma venda. Ah, eu quero escalar. Tá, mas você fez uma venda? Você já vendeu? Você já colocou um dinheiro no bolso? Há quanto tempo você está tentando escalar e que você poderia estar fazendo uma venda? 10 vendas por mês e que você já poderia estar com dinheiro no bolso e você só está batendo a cabeça e você não está vendendo ainda como você gostaria. Você não fez uma venda. Antes de correr, você tem que andar, ok? Então, vamos lá. Dito que aquelas etapas lá da venda, o que vocês têm que visualizar aqui? Eu queria muito saber como que, se alguém souber, queria muito saber como que faz para deixar o negócio em cima, entendeu? A minha cara tá em cima do negócio aqui. Mas, né, erramos no planejamento do designer. Vamos lá. Primeira etapa, atração, identificação, conversão, que é onde você vende, e aqui é a transformação. Então, primeiro você se posiciona, depois você ensina, olha ali do ladinho, você começa a ensinar sobre o seu posicionamento. Quando você está posicionado do jeito certo, para a pessoa certa, você começa a atrair pessoas. Depois que você começa a ensinar essas pessoas, você começa a gerar identificação com as pessoas. Através do jeito que você ensina, através dos problemas que você fala e que você mostra como que a pessoa tem que resolver, a pessoa se identifica no problema. Através da expectativa que você gera pela solução, a pessoa se identifica com aquela expectativa que você gera. E depois você oferece uma solução, você começa a gerar desejo, você começa a vender. Vender sobre gerar desejo, e aí você converte as pessoas que você já educou. E liderar é quando você transforma, a pessoa comprou o seu produto. É quando você está liderando a pessoa para ela realmente ter a transformação, para ela aplicar aquele conhecimento. Eu fiz mais uma imagem assim, ó. Vou parar de compartilhar. Essa imagenzinha aqui, ó, ela ficou bem legal, ó. Fiz na sequência, ó. Se você tá posicionado para a pessoa certa, você vai atrair as pessoas certas. Você tem que ajustar o seu posicionamento. A gente não vai falar sobre posicionamento, porque posicionamento, para você escolher posicionamento, estratégia de posicionamento, só isso dá um curso, tá, gente? Só isso dá um curso. A gente vai falar de narrativa. Eu vou explicar para vocês o que é narrativa de venda e essas 3 camadas aqui, ó. Ensinar, vender e liderar. Que são as 3 camadas que todo expert que eu conheço, que tem resultado e é relevante, ele tem essas 3 camadas muito bem internalizadas e desenvolvidas. E é isso que a gente vai aprender aqui durante esses 3 dias. A gente vai aprender esses 3 dias sobre isso, ok? Então, olha só. Ensinar, quando que você consegue ensinar as pessoas, para as pessoas se identificarem com o que você está falando? Quando você consegue ser simples e interessante. A aula de hoje a gente vai falar sobre isso. A aula de hoje é sobre isso, ok? E vender. Quando que você consegue vender para sua audiência? Quando você consegue, anota aí, gerar desejo. E quando que você lidera a tua audiência? Quando você consegue inspirar admiração e confiança. Quando as pessoas te admiram e quando as pessoas confiam em você. As pessoas... Gente, olha só, deixa eu só até fazer uma perguntinha aqui pra vocês. Podem tirar print que eu vou tirar aqui. Tira print aí que eu já vou tirar da tela, tá? Parar de compartilhar. Só quero liberar os comentários aqui, eu quero saber com vocês. Ativar comentários. Vocês seguem e vocês escutam e vocês são direcionados e liderados por pessoas que vocês não admiram e que vocês não confiam? Comentem aí pra mim. Comentem aí. Rapaz, quero ver eu escutar. Desobediente do jeito que eu sou. Vou escutar alguém que eu não admiro, mas nem ferrando. Vocês? Então, a gente vai aprender sobre essas 3 camadas durante esses 3 dias. Ficou claro que a gente vai aprender aqui?
E o que é narrativa de vendas, tá? E o que é narrativa de vendas? Narrativa de vendas é a linguagem que você vai usar. É a linguagem que você vai usar para atrair as pessoas certas, para ensinar essas pessoas, para você gerar desejo nessas pessoas e para você liderar essas pessoas. Narrativa de vendas não é uma promessa. Narrativa de vendas não é uma ideia. Eu tenho que passar a big idea. Não. Narrativa de vendas é a conversa que você vai ter com a sua audiência para conduzir elas até elas comprarem o seu produto e aplicarem o seu conhecimento. Isso é narrativa de vendas. Narrativa de vendas é a conversa, tá? Pensa só. Se você vai vender alguma coisa para alguém, a pessoa precisa desejar aquilo, ok? Para alguém desejar alguma coisa, olha só, eu vou pegar essa ampulheta que era o que a gente tinha falado, tá? Agora, eu vou tirar aqui os comentários para não me distrair, ok? Desativar o comentário. Ó, digamos que eu queira vender essa ampulheta para você. Eu disse, né, que nós somos vendedores de tempo, então, por exemplo, agora, eu estou entregando meu conhecimento de graça para vocês? Sim ou não? Responde aí. Não tem comentário, não vou baixar não. Não vou abrir não. Não vou me distrair. Provavelmente você falou assim, sim, tá me entregando de graça. Não, você está me dando a tua atenção. E eu estou dando o meu conhecimento. Então, existe uma troca. Aqui, ó, se eu for falar pra você, se eu for vender isso aqui pra você, e eu falar que essa areia aqui, é uma areia lá do deserto da puta que o pariu. E que essa areia da Grécia Antiga, e que essa ampulheta aqui foi usada por um dos reis mais ricos, um dos imperadores mais ricos da Grécia Antiga. Isso aqui vale milhões. Só que eu estou te vendendo isso daqui por 10 mil reais, você compra. Porque a sua percepção de valor sobre isso, através da história, óbvio que eu inventei aqui, ela aumenta. Ou seja, não é que a narrativa de vendas é uma mentira, é que a narrativa de vendas é a comunicação que você usa para alterar a percepção de alguém, para gerar desejo, ok? Isso é narrativa de vendas. E é uma linguagem. Muita gente fala assim, é copy ou storytelling ou narrativa. No final das contas, se você for no frigir dos ovos ali, é meio que tudo a mesma coisa. A copywriter é uma escrita persuasiva, é como você escreve para você vender alguma coisa. A narrativa é a narração, é a comunicação, é como você se comunica para criar a percepção de valor. Olha só, gente, nós valorizamos objetos baseados na nossa percepção, no como a gente enxerga. A gente dá valor numa marca baseado no que você enxerga. Se eu falar que esse brinco aqui é da Vivara, você vai ter uma percepção. Se eu falar que esse brinco aqui é da 25 de março, você vai ter uma outra percepção. Através da minha narração, da minha comunicação, eu influencio a tua percepção baseado nas informações, no repertório que você carrega, nas suas memórias e no seu significado. Então, narrativa é isso. Narrativa é a sua comunicação, é a sua fala, é a sua linguagem, a linguagem do desejo. Então, anotem aí, narrativa é a linguagem do desejo. E lembra que eu falei para vocês que só tem resultado expressivo, exponencial aqui no digital quem sabe vender? E qual que é a principal ferramenta para vender? É a habilidade de criar e construir narrativas. Só que narrativa de vendas não é uma promessa, não é a tua Roma, como diz a galera por aí, não é só isso. Ela é uma linguagem, ela é uma conversa que você vai usar em vários momentos. Você vai usar para atrair
você vai usar para se relacionar, para a pessoa se identificar ali com você, no seu conteúdo, para você ensinar ela. Você vai usar essa narrativa para vender, para gerar desejo, para liderar essa audiência, tá? Antes, lá, quem é? Deixa eu ver aqui. Quem é das antigas aqui do mercado digital? Deixa eu liberar os comentários aqui. Quem aqui é das antigas do mercado digital? Comenta aí pra mim. Ah, Keila, eu sou das antigas, eu sou assim, sei lá, há 6, 7 anos atrás. Comenta aí. Ah, eu sou de 6, 7 anos atrás, Keila. Quem tá aqui no mercado digital há bastante tempo? Antigamente, como que se era feito o processo de venda? O processo de venda no digital era através de um processo engessado, onde as pessoas iam para você viu, gente? Obrigada. Batemos 1000. Nós batemos juntos, tá? Muito obrigada por isso. Antigamente, as pessoas... 10 anos! Nossa, a galera aqui das antigas. Antigamente, gente, a galera, eles faziam um processão engessado. Então, a narrativa de vendas, a cópia, a comunicação, ela era muito processual. Ela era muito forte, focada nos e-mails, no volume de e-mail. Hoje em dia, mudou esse processo. Por quê? Porque as pessoas, elas querem se conectar. As pessoas querem falar com a Keila aqui no ao vivo, querem acompanhar os stories, as pessoas querem saber quem tá ali por trás. As pessoas querem estar perto, porque elas querem saber se a pessoa é real, porque tem muita gente no mercado. Então, as pessoas querem entender. Então, a narrativa de vendas, ela tem que estar internalizada em você, para que você abra a boca, você consiga ensinar, vender, gerar desejo naturalmente e você consiga liderar a tua audiência o tempo todo. O tempo todo. Você precisa estar fazendo isso o tempo todo. Numa live, num vídeo. E cada vez mais, o formato de conteúdo... Olha só, gente. Cada vez mais, o formato de conteúdo vai exigir de todo e qualquer expert que ele tenha muito mais domínio de narrativa. Porque toda nossa... Se você olhar o mercado, né, para onde que está indo a tendência de mercado, está indo para a comunicação em vídeo. Está indo para a comunicação em vídeo. Então, cada vez mais, vocês vão ter que ser bons copy makers, narrativas makers, story makers. Vocês vão ter que ser muito bons em falar, em se comunicar de forma estratégica. Ok? Ok? Então, vamos lá. Deixa eu tomar uma aguinha, porque eu já falei demais. Ok, gente? Tranquilo. E quem tá iniciando? Gente, vocês que estão iniciando, vocês agradeçam a Deus, porque vocês estão livres de muitas coisas erradas que não funcionam mais. Vocês vão aprender já do jeito certo. Ok? Agora eu vou fechar aqui para a gente continuar, ok? Senão eu me perco. Já ativar comentário. Vamos lá. Então, lembrando, gente, por que eu trouxe esses princípios, esse contexto para vocês? Por que é importante a gente ter esse contexto? Porque você primeiro precisa compreender. Não é você tirar a conclusão precipitada, entender uma camada ali e já eu vou ensinar. Já eu vou... Lembra da maçã, lembra da base, isso aqui a gente já usou. Então, não esquece, aqui são âncoras de aprendizagem. Eu duvido que amanhã você vai lembrar e falar, putz, eu preciso, para vender, eu preciso gerando valor, mostrar o valor do que eu tô vendendo. Eu tô vendendo tempo. Você tem que mostrar para as pessoas que vocês encurtam o tempo delas. Todo mundo quer encurtar o tempo. Todo mundo. Ah, gente, se falasse pra mim, Keila, ó, você quer comprar isso aqui, ó, você vai economizar 10 anos da sua vida? Ah, mas óbvio que eu compraria o tempo. Óbvio que a gente compra. Então, essa aqui é a âncora. A primeira âncora já foi. Já a gente chega nas próximas. Então, vamos lá. E por que é importante vocês entenderem o princípio? Porque senão vocês vão ficar reféns, escravos, principalmente quem tá começando, atrás de muitos comos. E um como, gente, ele funciona em um contexto específico. Às vezes o como
o formato que a Keila faz a live, a estrutura que a Keila tá fazendo a live, ela funciona pra Keila por uma série de outras variáveis, mas ela não funciona pra você. Às vezes o formato do conteúdo que funciona pro fulano não funciona pro ciclano. E aí você quer saber como o fulano faz, só que você não entende por que aquela birosca funciona. E como você não entende por quê, qual que é a lógica por trás, sabe o que acontece? Você fica batendo cabeça. E por que a gente quer o tempo todo aprender o como? Porque a gente tem muito medo de errar. E pelo medo de errar, olha que paradoxo que eu vou falar agora pra vocês. Pelo medo de errar, você acaba errando. A gente tem um medo natural de errar. E quando a gente tá conhecendo algo novo, a gente tá aprendendo, por exemplo, digital, é um universo novo. E aí o que acontece? Você não quer errar. Você quer a segurança. E aí você quer o como fazer. E na busca do como fazer, você não para pensar. Você não aprende a pensar como fazer. Entende? A gente se imbeciliza. Vocês têm noção, gente, que a gente se imbeciliza? Por que eu tô falando isso, gente? Porque eu sou a fodona e que sei de tudo? Não, gente. Porque eu entrei no digital igual uma pata, em estado perfeito para fracassar. Sabe por quê? Olha isso. Eu entrei com muito medo de errar no mercado de infoproduto. Quando eu entrei no mercado de infoproduto, eu entrei com um sentimento muito grande, com medo de fracassar muito grande. Por quê? Porque eu conheci o mercado de marketing digital, que é diferente de infoproduto, antes. Eu conheci o mercado de marketing, eu aprendi marketing digital 1 ano e meio antes de adentrar no infoproduto. Por quê? Porque eu abri um primeiro negócio e eu quebrei esse negócio. Com 2 anos de negócio, eu fali. E eu tinha 209 mil reais de dívida. E aí, eu lá, lascada, porque eu não sabia. Porque que uma das coisas que... Não foi só isso, tá? Mas uma das principais coisas que me levaram a fracasso no meu primeiro negócio. Era uma loja, uma marca de roupa. Chamava Malca, inclusive. Por que eu quebrei? Porque um dos motivos... tiveram outros, tá? Principalmente a parte emocional, mas tiveram outros. Um dos principais eu não sabia atrair pessoas pro meu negócio. Eu não sabia vender. E aí, quando eu entendi, falei, cara, como assim, né? Alô? Nenhum negócio sobrevive sem venda. Por isso que aqui no digital você precisa vender. Você precisa vender em tudo na sua vida, gente. Venda é oxigênio. Se você tem qualquer problema com venda, você vai ser uma pessoa que vai viver com problema de dinheiro. Você vai ter sempre problema de dinheiro, porque venda é o que gera caixa, é o que gera oxigênio, tá? E aí, o que aconteceu? Eu não sabia vender, eu não sabia atrair. E aí, eu fui estudar como vender. Aí, eu conheci o marketing digital. E depois que eu conheci o marketing digital, 1 ano e meio depois, eu tinha reestruturado o meu negócio, eu tinha aberto um outro negócio. Isso é uma outra história, não vou contar ela agora. E eu aprendi a aplicar marketing. E eu já faturava 7 dígitos com o negócio físico, quando eu entrei no mercado de infoproduto. Eu tava vendo infoproduto, mas eu falava assim, cara, não é pra mim ainda. O que eu vou entrar? Eu tô fracassada aqui, tô com o negócio quebrado. O que eu vou ensinar? Tem nada pra ensinar. Deixa eu pagar minhas contas primeiro. Então, eu fui resolver toda a minha questão financeira, reerguer meu negócio, me reerguer. Quando eu entrei no mercado de infoproduto, eu queria muito ser expert. Era meu sonho ser expert. Mas eu não queria ser expert de marketing. Apesar de eu saber muito marketing na época, porque eu tinha levantado um negócio do zero com estratégia de marketing. Não só com estratégia de marketing, óbvio que tinha muita questão de liderança, desenvolvimento pessoal, mas eu tinha resultado. Gente, eu faturava 7 dígitos no ano pro negócio físico, dá muito trabalho pra fazer isso. Então eu tinha resultado. Só que qual que era o meu grande medo, gente? Eu tinha tanto medo, eu pensava, sabe qual que era o que não saiu da minha cabeça, gente? O tempo todo. E se eu quebrar de novo? Gente, o celular tocava, o meu coração quase saía pela boca. Até hoje. Não me liguem! Não me liguem! Não me liguem, pelo amor de Deus! Porque eu odeio receber ligação. Sabe por quê, gente? Porque me ativa aquele sentimento. Eu fiquei por 2 anos pagando conta. Você tem noção do que é ficar 2 anos quebrado? Quebrada, sem dinheiro, contando dinheiro, assim, vendendo de manhã pra pagar a janta. Era essa a minha vida. E eu sabia que eu ia ficar naquele ali por 2 anos ainda, porque eu não tinha de onde tirar dinheiro. Só que eu sabia que só tinha um caminho. Era empreendendo e vendendo. Mas era isso.
o que aconteceu? Quando eu entrei no mercado digital, eu tinha o resultado e eu tinha medo. Então, qual que era o meu drive? E pode ser o drive, por que eu quero compartilhar isso? Porque eu sei que pode muita gente estar nessa situação. Eu queria ser expert, só que naquela época não tinha ninguém ensinando como criar o produto, eu não sabia como embalar o meu conhecimento, eu não tinha nem ideia como que eu, apesar de entender de posicionamento, eu não sabia como que eu me posiciono. Se posicionar uma marca, um negócio físico é uma coisa, sabia fazer isso. Como que posiciona uma marca pessoal? Como que eu embalo? Como que eu ensino o que eu sei? Eu não sabia como que eu ensinava. Como que eu era influenciadora do meu negócio. Eu sabia comunicar, vender lifestyle. Eu sabia fazer isso. Tanto que hoje eu faço muito pouco, porque eu fiz muito na minha vida. Eu tenho preguiça. Tenho um ranço disso. Tive que fazer muito job de influenciadora. Hoje eu não gosto de fazer. Mas eu não sabia ensinar o conhecimento. Eu não sabia fazer as pessoas me verem com... me verem como autoridade. Eu não sabia fazer isso. Eu não entendia. E eu tinha muito medo. Eu não sabia como vender. E eu sabia que eu tinha que me desenvolver. E aí eu queria aprender. Como não tinha ninguém como não tinha ninguém ensinando, eu falei, lascou, e agora? Como que eu faço? E eu fiquei meio nessa trava, assim. E por que eu fiquei tentando respostas prontas? Eu paguei mentoria, cara. Eu entrei em Mastermind, sem nem estar com mentalidade pra entrar em Mastermind. O povo falando lead, eu não sabia nem o que era lead. E eu tava lá no Mastermind. Faceira da vida. Pagando 70 mil, sei lá, 60 mil do Mastermind. Tava lá, plena. Gente, eu tenho que rir, né? Eu não quero que vocês cometam os mesmos erros que eu cometi, né? E é diferente quando você vai ter mentores que estão preparados para pegar na sua mão ou pessoas que vão lá te jogar e te deixar lá, entendeu? Então, olha só, isso que é importante vocês entenderem, vocês não cometer os mesmos erros. Às vezes você tá com medo de errar, você tem que arriscar. Você tá no momento que você tá com medo de errar, você vai ter que errar nos primeiros momentos. Aí a gente fica buscando respostas prontas. Aí o que eu decidi? Qual foi a minha estratégia? Ser expert é muito difícil. Mas eu entendi uma coisa, né? Eu falei, opa, ser expert, o único jeito para ter resultado aqui é vender. Ou vendendo o meu conhecimento, né, como expert, ou vendendo de alguém. E daí na época eu vi o Ladeira, eu conheci o Ladeira. Eu falei, o Ladeira me inspirou. Falei, opa, vou lançar outra pessoa. Eu não queria ser expert de marketing. Sabe do que eu queria ser expert? De desenvolvimento pessoal. Porque foi um desenvolvimento pessoal que mudou minha vida. Eu tinha uma história, eu contava muita história pra mim mesma. Quando aconteceu isso, quando eu entendi que eu poderia vender o conhecimento de alguém, eu falei, eu vou por esse caminho. Eu vou vender, pelo menos eu vou aprender a estratégia de venda. Só que eis o grande problema, gente. Quando eu fui entender que eu precisava vender para lançar outra pessoa, sabe qual que era o meu desafio? Escrita. Porque o que eu entendi? Hoje, para você ser um bom estrategista, ou você vai ser um bom copywriter que entende de rede social, entende muito de desenvolver o expert, ou você é o cara que escreve, que vai pensar na narrativa, ou você vai ser um baita gestor de tráfego, e você pode ser um bom estrategista sendo gestor de tráfego, ou você vai ser um gestor mesmo, uma pessoa de gestão, para você ser um bom estrategista. E eu tinha experiência em rede social e criava narrativas por dia, né? Ali nos stories. Então, eu sabia narrativa, eu não sabia narrativa de lançamento, aplicada ao lançamento. Só que para lançamento o processo era muito longo e tinha que escrever. Gente, eu não sabia escrever. Não é só porque eu tenho dislexia, mas porque eu não escrevia a minha vida inteira na escola. E quando eu fiz ensino médio, eu tinha um português péssimo. Não tenho vergonha de falar. Se eu não tivesse resultado na vida, eu teria vergonha, mas eu não tenho. Sabe por quê? Porque não foi a minha baixa educação que me impediu de estar aqui hoje. E olha que eu ganho muito mais do que um monte de gente que é letrado. Então eu não tenho vergonha. E por que eu tive que trabalhar? Porque eu tinha que ajudar minha mãe. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Eu tinha que, de alguma forma, ajudar dentro de casa, comprar as minhas coisas. Então eu passei muito perrengue. Minha mãe foi empregada doméstica por anos. Anos na minha vida. Então, eu só tinha essa opção. E eu tinha que escrever. Gente, eu escrevia tudo errado. Então, com dislexia, era um parto pra mim. E aí, outro desafio. Eu escolhi um expert na época. Olha a minha loucura, olha a minha estratégia. Eu escolhi um expert pra lançar, que era um expert de desenvolvimento pessoal. Porque olha a minha estratégia. Não foi uma estratégia ruim, né? Nessa aí eu não errei, né, tá, gente? Vocês vão me achar louca, né?
Nessa eu não errei. Por quê? Porque eu pensei que eu falei, eu vou lançar uma expert de desenvolvimento pessoal, porque daí eu já aprendo, né? A minha estratégia. Eu já aprendo muito mais sobre o conhecimento dele e eu vou aprender a vender. Daí lá na frente eu faço a transição. Olha, essa era meu plano perfeito. Só que esse cara, ele não era qualquer cara. Esse cara é um dos caras que mais entende de narrativa que eu conheço. E uma coisa importante, gente. Narrativa é diferente de narrativa de vendas. Vocês estão percebendo que todo mundo tá falando sobre narrativa na mídia? Narrativa é sobre você passar ideias. Narrativa de vendas é você passar uma ideia para gerar desejo de compra, tá? São coisas... É a mesma ciência, só que elas têm objetivos diferentes. E esse cara, esse expert, que é um grande mentor para mim até hoje, ele é um psicanalista e especialista em sedução e relacionamento. Então vocês acham que esse cara não sabe sobre narrativa? O tanto que eu aprendi com ele, aprendi pra caramba com ele. E ele não seguia script nem a pau. Então mesmo que eu escrevesse os CPLs, os roteiros para ele, ele não iria seguir. Porque ele achava tudo clichê, ele achava tudo uma bosta. Ele falava que marqueteiro era tudo mentiroso e picareta e que ele não ia fazer, não. E aí eu pensei assim, cara, o que eu preciso fazer? Eu preciso aprender como que eu ensino ele a vender sem seguir esses templates, sem ter que escrever. Isso era meu plano. E eu falei, eu não vou aprender. E como eu já tava batendo cabeça no digital há 1 ano e meio, no infoproduto, eu já tava batendo cabeça no infoproduto. Eu falei assim, eu não vou mais aprender com curso de ninguém. Eu vou caminhar com essas pessoas, eu vou entender. E aí agora eu quero que vocês peguem essas eu quero que vocês escrevam. Lembra que eu falei que a gente compra tempo? Sabe quando? Sabe quando que você encurta o seu tempo? Quando você aprende o que as pessoas que têm aquele resultado que você deseja, como elas pensam. Vocês querem aprender ter resultado, o resultado que eu tenho? Aprende a aprender como eu penso em narrativa. Eu queria ser estrategista. E o que eu fui fazer? Eu falei, eu vou aprender como que esses caras que são grandes estrategistas pensam. Eu quero aprender, eu vou caminhar com eles. Eu vou caminhar com eles. Eu vou. Tanto que tem um mini Aguiar aqui na minha cabeça. E tem uma mini Keila na cabeça dele. A gente sempre fala isso. Então eu fui caminhar 1 ano e meio com o Leandro Aguiar. Ajudei ele desenvolver toda a estrutura de produto dele. A gente criou muitas narrativas juntos. Eu caminhei com a Camila Viriato, que pra mim é uma pessoa que entende muito de narrativa. Eu mentorei grandes estrategistas, grandes players do mercado, grandes experts. Então, vocês entendem? E aí, isso, eu falei, agora eu entendi a lógica. Quando eu entendi a lógica, eu conseguia ensinar o expert a usar a narrativa de vendas, tanto pra... Então, eu comecei a identificar. E uma outra coisa que eu descobri, gente, isso aqui, pega que isso aqui é virada de chave. Então, eu tô contando a história e, ao mesmo tempo, eu tô dando vários insights. Agora, daqui uns segundos, eu vou desconstruir pra vocês o que eu fiz. Tá? Segura. Olha só. O que eu descobri? Que todos os estrategistas que faturavam múltiplos 7 dígitos e os que faturavam, inclusive, 8 dígitos, como eles pensavam para ter resultado exponencial? Vocês querem saber? Vocês querem saber? Então compartilha aí a live. Olha só. Como que eles pensavam? Olha só como que eles pensavam. Eles pensavam, todos, eles eram muito bons em uma coisa. Eles eram muito bons em uma coisa. Eles tinham um diferencial. Por isso que eu, Keila, como estrategista, eu quis ter o meu diferencial. Qual que vai ser o meu diferencial? Eu vou ser muito boa em desenvolver o cara, o expert. Não tem ninguém falando sobre isso e eu vou ficar fera nisso. Porque eu vou juntar a minha habilidade de influenciadora de anos, eu vou juntar a minha habilidade de criar produto, que eu tive que aprender a criar produto. Parei produto durante 1 ano e meio só criando produto. Eu vou juntar a minha habilidade em desenvolvimento pessoal, trabalhando com psicanalista 2 anos. Eu vou juntar essas minhas habilidades para preparar esse cara, para ser uma das melhores preparadoras do Brasil. Era isso, por quê? Porque eu via ladeira, foda e uma habilidade. Aguiar foda numa habilidade. Cada um vinha foda em uma habilidade. Ellen, gestora, foda em uma habilidade. Zilo, copywriter, foda. Cada um que era estrategista, que eram referências pra mim,
tinham um grande diferencial e que era um diferencial baseado na personalidade deles. Às vezes a gente fica tentando ter o diferencial do fulano, mas a gente não olha, não tenta fazer do nosso jeito, de um jeito que funciona pra gente. O que você já tem, que já tá aí nos seus talentos e que você pode potencializar e pode hoje ser o seu grande diferencial? Olha só, a minha limitação era a escrita. Por conta da minha limitação, eu descobri e forjei e construí um diferencial. O que eu percebi? Esses caras, todos eles tinham um grande diferencial e eles sabiam escolher o expert. Então, como que eles escolhiam o expert? Eles escolhiam o expert baseado em 2 critérios. E aí se você quer ser um expert e encontrar um grande estrategista, vocês têm que pensar nisso. O expert, que ele já tinha essa base, ele tinha a estrela. O que é o expert ter estrela? Ele tem essa base. O cara tem habilidade para ensinar bem, de uma forma simples e interessante. O cara sabe vender e o cara sabe liderar. Ele tem um poder de influência muito forte ali. E aí eles pegavam esse expert que eles viam que tinha essa estrela para potencializar. Ou eles pegavam um expert de muita relevância e que já tinham base. E aí era só passar uma estratégia de venda. Então eu saquei isso, eu falei, opa, então ou eu tenho que pegar projetos que o expert seja muito relevante, tenha autoridade no digital, ou eu tenho que pegar esse expert que tem essa base de narrativa que eu vou potencializar esse cara, que eu só venho com a minha estratégia e potencializo ele. Então eu saquei isso, tá? Porque no final das contas, gente, tudo é poder de influência. Então o cara tem que ter poder de influência ali, pra você potencializar, ou o cara já tem que ter essa relevância, ok? Combinado? Tranquilo até aqui, gente? Agora vamos lá. Agora segura, Brasil. Lembra que eu falei pra vocês que durante essas 3 aulas nós vamos ver narrativa pra você ensinar e ensinar de forma simples e interessante. Quando você ensina, você constrói a sua autoridade. Quando você gera desejo, você vende. Desejo nós vamos ver amanhã. E quando você lidera, você causa transformação. E quando você causa transformação, essas pessoas que são transformadas, elas viram os seus promotores de marca. Hoje eu tenho promotores de marca, pessoas que falam de mim por aí. Porque essas pessoas, elas me veem como líderes na vida delas. E isso é o que vai fazer você escalar de forma orgânica através das pessoas. Isso é muito poderoso, gente. E lembra que eu falei que hoje a gente tá vendo sobre ensinar? Lembra que eu perguntei pra vocês se vocês queriam que eu falasse pra vocês, se vocês quisessem que eu desconstruísse, eu falasse em tópicos? Agora eu vou fazer a desconstrução, eu vou falar em tópicos. Tudo que a gente já falou até agora. Então, o que a gente já viu? Só tem resultado no digital quem vende. E quanto mais poder de influência você tem, mais você vende, tá? Quanto mais você vende. E não é sobre você investir energia no lugar errado. É sobre você fazer do jeito certo. Mas para você fazer do jeito certo, você vai ter que errar. Então você não pode ter medo de errar. Você tem que arriscar. Ok? Dito isso, a gente acabou de fazer uma síntese agora. Agora vem o primeiro passo que eu quero passar para vocês. Chamado pirâmide da clareza. Tirem um print disso. Eu vou tomar uma água aqui. Lembra que a gente falou que a gente tá no primeiro... A gente tá na primeira camada da narrativa. Sobre ensinar, lembra? Que eu falei pra vocês? Lembra? Então vamos lá. Olha só. Quando você vai... O princípio para você desenvolver a capacidade narrativa para ensinar as pessoas, e as pessoas precisam entender o que você tá falando. Porque a gente precisa comprar uma ideia no inconsciente. Amanhã a gente vai falar sobre isso, sobre gerar desejo. Só que hoje, como é ensinar, é no racional. Porque a pessoa, quando ela deseja o seu produto, ela vai trazer para a lógica. E na lógica dela, ela tem que ter um caminho de pensamento que faça sentido. Então, por isso que você precisa saber ensinar, você precisa saber explicar para a sua audiência como você chegou na solução do seu produto.
Olha só. Lembra que agora há pouco eu acabei de fazer uma síntese? Ó, o que a gente viu? Eu acabei de fazer uma síntese. De 50 minutos que a gente já falou até agora, eu fiz uma síntese. Aqui, ó, síntese. Então, o que é síntese? É você ter a capacidade de você simplificar coisas complexas e longas. Eu acabei de simplificar. O que a gente viu até agora? Eu fiz uma síntese. Só que para você chegar numa síntese, vou descompartilhar aqui e parar de compartilhar e ver o que vocês estão falando. Peraí. Só que para você chegar numa síntese, olha só, para melhorar a sua habilidade narrativa para ensinar, você precisa ser bom em fazer síntese, criar sequência lógica e ter clareza da premissa da sua ideia, que é aquela pirâmidezinha ali. Isso para tudo. Você vai fazer um conteúdo, você vai fazer um vídeo, você tem que pensar nessa pirâmide da clareza. Você vai fazer um vídeo, você vai fazer uma live, você vai pensar nessa pirâmide da clareza, que eu acabei de mostrar aqui pra vocês. Lembra que no começo eu mostrei, eu gerei uma expectativa pra vocês, eu fiz uma promessa, e aí depois eu contei uma história, eu vim trazendo lá, olha só. Eu falei pra vocês, olha só, vocês precisam aprender a vender, só tem resultado no digital quem vende. Aí eu falei, pra você vender, você tem que dominar a narrativa. Narrativa, existem 3 camadas da narrativa. Ensinar a vender e liderar. Aí, o que eu falei? Eu vim e contei uma história pra vocês. Quem percebeu? E aí no final eu fiz uma conclusão, que eu concluí. Isso é uma linha lógica para ficar claro o que eu tenho para falar para vocês. Então, toda vez que você for fazer, você tem que treinar isso, tá? Olha só, eu vou voltar aqui, ó. Olha só. Primeira coisa, qual que era a minha premissa da minha ideia? Qual que era a origem? Qual que é a ideia principal? De onde partiu? Qual que é a origem da minha ideia? As pessoas precisam vender. Qual que é a conclusão? Poder de influência. Poder de influência gera mais venda. Você quer ter mais vendas, tem que ter mais poder de influência. Qual que era a origem dessa ideia? As pessoas que têm resultado no digital vendem. Como que eu vou chegar nisso em poder de influência e partir de venda? Eu criei uma sequência lógica para vocês. Uma sequência lógica. Então, quando você for escrever uma live, ou quando você for fazer um conteúdo, você vai fazer exatamente como eu vou te falar agora. Você pensa assim, ó. Qual que é a conclusão que eu quero que a pessoa tenha no final desse post? Ou qual a conclusão que eu quero que a pessoa tenha? Qual que é a conclusão que eu quero que a pessoa tenha depois desse vídeo? Qual que é a conclusão que eu quero que vocês tenham no final dessa live aqui, ó? Qual que é a conclusão? Escrevam aí pra mim, Keila. Ó, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Eu vou mandar o PDF lá no grupo, então não fiquem desesperados, tá? Quem não tá no grupo, entra no grupo, porque eu vou mandar o material PDF lá, vai bonitinho pra vocês, vai um resumo, vai os slides, vai bonitinho, tá? Não fiquem desesperados, ok? Olha só, presta atenção. Qual que é a conclusão da ideia que eu queria que vocês tivessem aqui? Qual que é a conclusão? A conclusão é, eu preciso ter poder de influência. Narrativa de vendas é o que me dá poder de influência. Qual que é a premissa dessa ideia? De onde eu parti dessa ideia? Gente, só tem resultado no digital quem vende. Só tem no digital quem vende. E qual que foi a sequência que eu construí entre a premissa da minha ideia, onde vai ser o meu ponto de partida, e a minha conclusão? Quando a pessoa sintetizou, poder de influência. Eu preciso de poder de influência. Eu preciso de poder de influência. Eu parti de uma premissa. Toda vez, você vai escrever um post, você vai fazer uma live, você fala assim, qual que vai ser a premissa? Inclusive, gente, olha que coisa séria que eu vou falar agora. Tem muita gente que tá repetindo conclusões
sem entender qual que é a premissa daquela ideia. Por que o fulano tá falando isso? Por que aquilo tá falando que a gente tem que ter poder de influência? Cara, porque poder de influência ajuda a venda. Tudo que é poder de influência potencializa a venda. Cara, e só tem resultado no digital quem vende. Isso é ensinar. Eu tô mostrando na prática aqui pra vocês. E quando você for fazer um post, você tem que estar claro qual que é o objetivo. Qual que é o objetivo? Você desenha uma pirâmidezinha lá. Eu preciso ter um ponto de partida. Eu preciso ter uma origem dessa ideia. E eu preciso ter uma sequência nessa ideia. Ok? Aí, ficou claro sobre a pirâmide da clareza? Agora, a segunda tática que vocês usam para vocês melhorar a sua narrativa de passar o conhecimento, de ensinar a sua audiência, porque isso aumenta a autoridade de vocês, tá? Eu vou tirar os comentários aqui de novo, tá? Agora vem a segunda tática para melhorar. Lembra que a gente falou? A gente falou o seguinte, só vou dar mais uma recapitulada. A gente falou que você precisa vender. Para você ter resultado no digital, você tem que vender. Pronto, acabou. Não tem Cristo. Quero ver qualquer pessoa, eu desafio qualquer player do mercado digital vir aqui falar que o que eu estou falando aqui não é verdade. É fato. Você quer ter resultados exponenciais no digital, você precisa aprender a fazer uma coisa. Você precisa aprender a vender. Para aprender a vender, você vai ter que dominar uma habilidade que ela é essencial, que é a narrativa de vendas. Principalmente se você for expert, porque expert você tem que ter poder de influência. Quanto mais você domina a narrativa de vendas, mais poder de influência você tem sobre a sua audiência. Ponto final. Quanto mais poder de influência, mais você vende. Ok? Isso é um ponto. No treinamento, a gente vai ver as 3 camadas da narrativa de vendas. Como que você faz para ensinar, para vender e para liderar. Lembra? Nesta aula, nós estamos falando sobre ensinar. Como que você melhora a sua narrativa para ensinar. A gente já viu até agora a pirâmide da clareza. E aí, eu fiz intencionalmente uma construção para vocês chegarem ali e eu desconstruí o que eu falei até agora, para vocês entenderem a sequência lógica que eu fiz, certo? Eu parti de vender, concluí em poder de influência e criei uma sequência ali para vocês. Só que eu usei uma segunda tática ali, para ajudar vocês a compreenderem. Eu usei a tática da história de descoberta. Quem percebeu? Eu usei uma estratégia, uma tática de narrativa chamada história de descoberta. O que significa isso? Dentro do conteúdo, eu coloquei a história descobrindo, para contar como eu descobri sobre o que eu estava contando para vocês. Vocês perceberam quando eu fiz isso? Gente, é importante, é importante que vocês assistam essa live depois, porque o conteúdo, ele tá denso. Então, é importante que vocês assistam de novo 2 vezes, porque pra gente entender, a gente tem camadas de entendimento. Quanto mais a gente repete, mais a gente vai entendendo. Eu usei essa estratégia, a história de descoberta. É uma estratégia. E aí, lembra que eu falei, vocês querem que eu desconstrua? Então, eu fiz de forma intencional. Porque eu descobri. E aí, o que a história faz? A história, ela ajuda a pessoa a te acompanhar na linha de pensamento. Porque, gente, deixa eu te falar uma coisa pra vocês. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Para você passar uma informação para a pessoa entender essa informação como você está passando, não é simples. As pessoas interpretam muito errado, as pessoas vai ter uma palavra que você vai falar, a pessoa não vai entender. Então, você tem que ser muito claro e simples. E você tem que contar de uma forma interessante para as pessoas. Então, a história de descoberta é outra tática. E agora, olha só. Lembra da base? Quem lembra desse elemento aqui, Agora, para vocês fixarem as 2 táticas, para vocês não esquecerem. A gente tá aqui para aprender, ok?
pra pessoa compreender uma ideia, você tem que passar em camadas. É igual base, ó. É igual base. Você passa uma camada, depois você passa outra camada. Não tem como você fazer uma base bem feita. As meninas sabem disso, os meninos não sabem, né? Se você não fizer uma camada, depois uma camada. Para passar uma ideia, você precisa fazer em camadas. Então, por isso você precisa ir construindo camadas e construindo sequência. Ok? Ok? E agora nós vamos para a terceira tática. Mas antes disso, o que eu quero que vocês façam? Que vocês pensem, que vocês anotem aí, ó. Eu vou fazer... Quando eu for pensar em um conteúdo, eu vou pensar na pirâmide da clareza, que eu preciso partir de uma origem, de uma ideia, uma premissa de uma ideia, de um ponto de partida, e eu preciso fazer que a pessoa chegue numa conclusão. E eu vou usar uma sequência lógica. E eu posso incluir elementos que ajudem a simplificar o meu conhecimento, para ajudar nessa sequência. É muito mais fácil, gente, vocês lembrarem de uma história do que vocês lembrarem de uma informação. É muito mais fácil. Quem aqui achou, quando eu contei a história, ficou claro? Ah, entendi por que o expert ele precisa saber ensinar. Ele precisa saber vender e ele precisa aprender a liderar. Porque esse tipo de expert é um expert que grandes especialistas apostam. Ah, eu entendi como a Keila descobriu isso. Porque existe um jeito de fazer lançamento sem ter que escrever um monte de copy. Ah, entendi. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Sim ou não? Sim ou sim? Comenta aí. Agora a gente vem para a última tática. A gente tá falando de três camadas da narrativa. A gente tá falando sobre ensinar. Amanhã eu vou falar sobre vender. E lá na quinta-feira eu vou falar sobre liderar. Eu vou falar sobre drives mentais, modelo mental. Como que vocês fazem para preparar a mentalidade da audiência para a tomada de decisão? Amanhã eu vou falar sobre gerar desejo. Hoje eu estou falando sobre ensinar. Mostrei na prática como você contar uma história pode simplificar o que você está falando. E como você pensar na pirâmide da clareza pode ajudar na hora de você construir o seu conhecimento. Gente, eu falei que era um treinamento. Eu não tô aqui só para ficar falando copy com vocês. Tem um monte de treinamento aí que é só para encher linguiça. Eu tô aqui para ensinar mesmo. Lembra? Agora vem a última tática. Quem lembra disso aqui, ó? Quem lembra disso aqui, ó? Quem lembra da maçã? Lembram que era o 3? Quem lembra da maçã? O que eu acabei de fazer? Há uns segundos, eu antecipei as lives, não antecipei? Eu gerei expectativa. Eu não gerei expectativa? Eu prometi a live de amanhã. Expectativa é uma das coisas que todo mundo que quer aprender a ensinar melhor precisa aprender a gerar. É gerar expectativa. Por que eu peguei a maçã? Para vocês lembrarem do Steve Jobs. Steve Jobs só era um gigante porque ele sabia gerar muita expectativa antes de um lançamento, antes dele vender. Ele sabia gerar essa expectativa. Então, quando você aprende a gerar expectativa, você ajuda a capturar a atenção das pessoas, tá? Você ajuda a capturar a atenção das pessoas, tá bom? Então, gente, eu sei, narrativa de vendas não é uma coisa que vocês vão aprender em uma semana e vai mudar a vida de vocês. Eu não tô aqui pra mentir pra vocês, gente. Eu não saí dos bastidores lá em fevereiro
Eu não tô aqui... Gente, produzir conteúdo pra mim é um saco. Eu gosto de ensinar, mas eu não gosto de... Ensinar e produzir conteúdo são coisas diferentes. Eu amo ensinar. Hoje eu tô aqui me divertindo, eu tô adorando. Mas eu não gosto de produzir conteúdo, eu tenho que aprender, eu tô aprendendo. Mas eu não gosto, mas eu não saí, não tô nesse... Gente, eu posso e é muito simples ganhar dinheiro lançando outras pessoas. Até fevereiro eu fiz isso na minha vida. Até fevereiro não, né? Porque até meses atrás eu lançava outras pessoas. Pra mim é muito mais fácil você ficar lá mandando, fala aí, faz aí, entendeu? É muito mais fácil ficar na estratégia do que você ficar na estratégia e ficar ensinando, ainda tem que ter entrega de produto. Mas eu não tô fazendo isso porque eu tô aqui pra contar lorota e pra mentir e pra falar que é simples, que é easy, que todo mundo vai conseguir, maravilhosa, da noite pro dia. Não, eu tô aqui falando pra vocês o seguinte, que não é você dar o seu melhor, não é isso. É você dar o seu melhor do jeito certo. Qual que é o jeito certo? É quando você para de ficar buscando um monte de como, e você passa a, de fato, entender os princípios da parada. É quando você aprende a pensar. É quando você começa a entender como pessoas que têm o resultado que você quer pensam. Não é olhar só o que você tá vendo. Não é só ver o que elas estão falando. É você entender o que elas pensam. Aí você muda o jogo. E quando você aprende a pensar, agora eu entendi. Você não fica refém de um monte de hack, um monte de coisa aleatória. E o que acontece? Você começa a realmente ter resultado. E se hoje você não está tendo resultado ou está pensando em desistir, deixa eu falar uma coisa para você. Você tem todo o direito de desistir da estratégia ou do caminho. Você não tem o direito, se você quiser realmente ter resultado aqui, você não tem direito de desistir do objetivo. Você pode mudar a sua rota quantas vezes for preciso. Porque às vezes o jeito que você está tentando, o caminho que você está tentando não vai dar certo. Eu já bati muita cabeça. Lembra que eu falei que aqui no digital o que a gente vende é tempo? A gente vende tempo. Então você pode acelerar o seu tempo, aprendendo com os erros dos outros. Eu contei a minha história para vocês. Se você for esperto, vocês olham, porra, olha o tanto de cagada que ela fez. Entende com os meus erros e não comete os mesmos erros. É isso, vocês não cometem os mesmos erros. Plantar uma aquila na minha cabeça. Eu também, gente, porque tem um Flávio Augusto aqui dentro da minha cabeça. E eu fico o tempo todo pensando, nossa, como que esse cara pensa? O que ele pensou pra fazer isso? Tal fulano fez tal coisa. Nossa, como que ele pensou pra fazer esse lançamento? Eu não fico pensando assim, como que ele fez? Eu não chego pra ele e falo assim, cara, como que você fez? Não, eu falo assim, por que você fez assim e não assim? Gente, vocês têm que aprender a perguntar. As pessoas vêm perguntar pra mim, como? Como é ser de preguiçoso, gente? Para de ser preguiçoso. Eu nunca vi uma pessoa que tem preguiça de pensar ter resultado. As pessoas que são as mais inteligentes, que são as mais criativas, são as pessoas que mais pensam. As pessoas que eu conheço, são preguiçosas. Elas podem ter preguiça de fazer trabalho com esforço, mas elas não têm preguiça de pensar. Pessoas geniais que eu conheço amam pensar. As pessoas têm preguiça de pensar. Só que quando você ganha inteligência para pensar do jeito, na coisa que mais gera resultado, você aprende a pensar narrativa. Gente, lembra aquele medo que eu falei pra vocês que eu tinha lá, que eu tinha medo de quebrar? Você lembra quando eu falava isso? Gente, hoje eu tenho zero medo, sabe por quê? Porque eu sei pensar a venda. Tá aqui, tá na minha cabeça, Keila, eu sei fazer dinheiro. Eu sei fazer dinheiro, acabou. Esse drive já existe. Eu não tenho zero medo. Tem medo de político, pode acabar, mudo de país, vou para outro país, vou vender em outro país, eu sei vender. Entendi esse rolê aqui, entendeu? É isso. Ok? E eu queria deixar vocês lembrarem dos objetos. Isso aqui ajuda na fixação de vocês. A gente vai mandar
o material no grupo. Amanhã nós vamos falar sobre vendas. Amanhã nós vamos falar sobre vendas. Eu quero dizer que foi um prazer estar aqui com vocês hoje, nesse nosso primeiro encontro. Espero que vocês tenham gostado muito. Eu queria que vocês fizessem um favor pra mim, tá? Eu queria que vocês encaminhassem essa live para mais pessoas que vocês acreditam que vai agregar o meu conhecimento para elas e que vocês comentassem no último post um insight que vocês tiveram sobre a aula, o que vocês acharam é importante para mim, ok? Dito isso, eu quero encerrar desejando um beijo para vocês, um bom descanso. Amanhã eu quero todos vocês, eu quero que vocês chamem mais gente. Vamos aprender a vender. Vamos lá, gente, vender não é crime. Ok? Gente, vocês não têm ideia como é maravilhoso quando vocês desenvolvem esse poder de influência. Que bom que vocês gostaram, eu fico feliz. É uma das coisas que, como eu disse no início, uma das coisas que mais me alegram é poder compartilhar o que eu sei. Eu gostaria de estar assistindo uma live como essa há 4 anos atrás, quando a Keila entrou no digital, porque eu teria batido muito menos cabeça, ok? Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado e amanhã a gente se vê. Beijo, beijo, tamo junto.